primeiro passo é o Bolsonaro de fato virar réu, né? E eu acredito que isso não está longe de acontecer. O Bolsonaro tem um longo caminho, a gente tem que sempre considerar, né, Vivian, que o poder tem os seus atrativos, como o Edu bem estava falando aqui. Essa conversa toda que o Edu estava tendo com vocês antes aqui, gente, é uma conversa sobre poder, né? No fim das contas, é uma conversa sobre poder. Poder de quem vai tomar as decisões. E essas pessoas, quando estão em cargos de poder, tem uma atração muito grande, né? E tem uma proteção muito grande. Então, seja lá quem for eleito presidente da República, e no caso era o Bolsonaro, tem uma proteção institucional, porque é muito difícil você mexer com o presidente da República, seja lá da maneira como for. Quando você sai desse cargo, não é só que tecnicamente você perde o foro, você perde uma rede de proteção que o poder dá para sua figura, né? E o Bolsonaro está nesse momento. Vamos lembrar uma coisa que eu já falei semana passada aqui, para a gente nunca esquecer. O Bolsonaro passou a maior parte do tempo do mandato dele sem partido. Quando o Bolsonaro aparecia na televisão lá, que aparece Jair Bolsonaro e coloca o partido do lado, vocês lembram que aparecia o presidente e entre parênteses ali, sem partido. O que significa que o Bolsonaro não tem uma base popular, orgânica, organizada. Isso é muito importante, a gente não pode esquecer disso. Vejam o que aconteceu com o Lula, que foi preso e depois, obviamente, soube-se injustamente, tanto é que eu falo, né, o Lula não foi solto por causa da Vaza Jato, ou por causa do STF, o Lula foi solto porque era inocente, né, a gente não pode esquecer disso, né, que é o fundamento para alguém ser solto quando é preso injustamente. Mas o Lula, mesmo com uma base orgânica, popular, organizada, que é o PT, sofreu o que sofreu, né, de perseguição judicial. Agora, vocês imaginem o Bolsonaro, que não tem essa base orgânica organizada. O Bolsonaro tem, sim, uma base orgânica na sociedade, de apoio popular na sociedade, é um líder popular, não nos esqueçamos disso, fez mais de 50 milhões de votos, mas essa base não está organizada em um partido. Então, o Bolsonaro não tem uma organização partidária e não tem mais o poder com ele. Então, assim, as coisas, obviamente, agora vão andar. Vamos lembrar rapidamente, para fechar esse raciocínio, de uma outra coisa importante. Há também crimes comuns dos quais a gente não está falando. E um dos principais deles, talvez o principal dele, que foi notícia no ano passado de modo incessante, é o caso de corrupção no Ministério da Educação. Não nos esqueçamos, pastor presbiteriano Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, estava, segundo o Grampo, né, segundo uma gravação da Polícia Federal, negociando verbas dentro do Ministério da Educação e tinha como dois operadores dessas negociatas, dois pastores que sequer eram funcionários do Ministério. Importante lembrar e nunca esquecer. Nos grampos que foram detectados pelas investigações, o próprio Milton Ribeiro fala que tem que atender prioritariamente um desses pastores, porque aquele pastor é um homem do presidente Bolsonaro. Isso é um caso clássico de manual de corrupção no setor público que ainda não andou. Quando se colocar o Bolsonaro nessa cena do crime, né, lembrando que essas pessoas recebiam propina, inclusive em forma de ouro extraído de modo ilegal em garimpos da Amazônia. A gente tem toda a conexão feita aí durante os anos Bolsonaro. Então a gente não tem só esse caso do 8 de janeiro. Claro, é o mais fresco, está na nossa cabeça, aconteceu ontem e foi, claro, uma tentativa de mudança de regime no fim das contas. Mas há diversos caminhos para levar o Bolsonaro para o banco dos réus daqui para frente. São 16 ações contra Bolsonaro, não é isso? Se eu não me engano, da última vez que eu tinha visto, são 16 ações, né? A gente tem várias ações durante a pandemia, a gente tem vários fóruns diferentes, né? A gente tem coisa andando no STF, a gente tem coisa parada ainda na mão da PGR, né? Se decide se apresenta denúncia ou não. Vamos lembrar que o Aras daqui a pouquinho está saindo, então o próximo PGR pode pegar essas investigações em andamento e decidir apresentar denúncia, coisa que está parado ainda. A gente tem o Penal Tribunal Internacional em Haia, por conta das atitudes e da gestão assassina que foi feita pelo ministro Pazuello durante a pandemia, lembremos, né? Uma gestão militar. Quem fez a gestão da saúde pública do Brasil durante a maior pandemia do último século foi o Exército Brasileiro, através do general Eduardo Pazuello e do seu braço direito, Elcio Franco, ambos militares. A cadeia de comando ali era militar.
militar. E esse processo é um processo que está rolando lá fora. E vamos lembrar que a documentação sobre o que veio à tona na aldeia, na terra indígena Yanomami, nas últimas 3 semanas, ela foi apensada, ela foi anexada a um processo que já está em andamento contra o Bolsonaro e contra a gestão assassina da pandemia no Brasil em Haia. Então a gente tem coisa na PGR, a gente tem coisa no STF, a gente tem coisa no Tribunal Penal Internacional e temos coisas que eventualmente agora vão cair para a primeira instância, para algum juiz de primeira instância, a gente não sabe exatamente para qual vara, né, ou para quais varas esses processos podem cair, porque são crimes comuns, crime de corrupção, por exemplo, no Ministério da Educação. Isso vai acabar caindo. Vamos lembrar que o pastor Milton Ribeiro, ex-ministro do Bolsonaro, ele foi preso e foi pego em grampo, de novo, eu vou repetir, foi pego em um grampo. Não é uma delação premiada que o cara pode estar inventando historinha para se safar. O cara foi flagrado em um grampo dizendo que tinha que prioritariamente atender um dos pastores que eram lobistas de verba do Ministério da Educação, porque aquele era um homem do presidente Bolsonaro. Isso é um caso de manual de corrupção no sistema público. A partir do momento que essas coisas começarem a andar, Vivian, eu, se fosse o Bolsonaro, pegava um avião e ia para um pouco mais longe do que Orlando para ficar um pouco mais difícil de acharem ele.